Olá, meus queridos, tudo jóia? Bom, primeira coisa, este vídeo saiu atrasado por motivos muito nobres. A minha bebezinha Amora está doente. Eu passei uma virose para ela, sim, eu estou me sentindo culpada, e ela tem tossido muito, e aí eu preferi privilegiar a Amora. Então a primeira coisa que eu vou pedir aqui é uma corrente do amor, de energias positivas. Deixa aqui embaixo nos comentários um melhoras Amora, ok? Se você assistir a este vídeo sem desejar melhoras para a bebezinha mais bonita do universo, eu estou profetizando que você vai pegar a gripe que a Amora pegou e você vai fazer o Enem deste ano com a gripe. Então, melhoras Amora aqui embaixo no comentário. Aproveita que eu já te ameacei, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aquele like, aquelas coisas, né? Bom, o nosso Salvando a Sua Redação do dia de hoje, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Para o nosso Salvando de hoje, eu optei por mostrar para os senhores a cartilha do participante do Enem 2022, um documentário que é disponibilizado pelo INEP perto da prova, com as principais características da prova, as principais orientações, esclarecimentos, entre outras coisas. Mas, obviamente, vocês já me conhecem, eu não vou me limitar a simplesmente falar assim, existe a cartilha do participante. Aqui do ladinho, você deve estar vendo, que tem umas coisinhas anotadas. Eu li toda a cartilha do participante detalhadamente e marquei as partes mais importantes e deixei até alguns recadinhos. E aí, se você quiser ter acesso a este documento com todos os meus comentários, todos os meus destaques, é só você entrar no nosso canal do Telegram, cujo link está aqui embaixo, porque esse arquivo será disponibilizado por lá, ok? Ok, então vamos começar a conversar sobre a cartilha do participante. Eu acho imprescindível que vocês leiam a cartilha do participante. Não tem como fazer um Enem bem feito sem ter lido a cartilha. Eu vou até colocar um coraçãozinho aqui no final das contas, tá? É necessário, na verdade, imprescindível que vocês leiam a cartilha do participante antes de fazer a prova, e os motivos para isso eu vou colocar aqui no nosso sumário. Se vocês abrirem o sumário, basicamente há uma apresentação geral da prova do Enem, uma explicação detalhada de como são corrigidas cada uma das 5 competências e, na minha opinião, aquilo que é o elemento mais importante. São selecionadas algumas redações nota 1000 no Enem de 2021 e essas redações são acompanhadas de um comentário de por que elas merecem 1000. Quando você pegar lá no meu Telegram este arquivo todo comentado, vocês vão ver que eu já começo destacando lá na página número 4 alguns aspectos, né? O Enem te fala, né? O INEP te fala que você precisa construir um texto, e aí eu vou grifar junto com vocês. Um texto em prosa, nada de fazer poema, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema social, científico, cultural ou político. O texto dissertativo argumentativo típico, pelo menos o que os meus alunos produzem, é um texto que tem, em geral, deixa eu pôr até uma setinha para facilitar, é um texto que tem, em geral, um tema e um ponto de vista, ou seja, uma tese, já explícitos no primeiro parágrafo. O segundo e o terceiro parágrafo exploram os diferentes argumentos. Eu esperaria que se apresentasse pelo menos 2 argumentos, e o quarto parágrafo, uma proposta de intervenção. Só que você, que é meu aluno aqui no YouTube, já sabe dessas características, porque a gente tem vídeo aqui sobre as características gerais da redação do Enem, tá? Em termos de correção, o que a gente observa é que sua redação vai ser corrigida por 2 professores, pelo menos, da área de letras. Um corretor não sabe do outro e a sua nota vai ser
a média aritmética desses dois corretores, tá? O que acontece? Caso as notas dadas por esses dois corretores forem muito discrepantes, muito diferentes, a sua correção vai para um terceiro corretor. E o que é considerado discrepância? A diferença entre os dois corretores é considerada excessiva se houver mais de 100 pontos de diferença no total. E aí eu vou dar um exemplo aqui na câmera da mãozinha, né? Por exemplo, se um corretor te der 888 não. Se um corretor te der 880 e um outro corretor te der 1000, qual é a diferença entre os dois? 120 pontos no total. Isso é considerado discrepante, né? Porque você pode ter a discrepância de até 100 pontos. Acima de 100 pontos, isso vai para um terceiro corretor, um corretor independente dos dois primeiros, e aí ele vai dar a nota dele. Por exemplo, esse corretor vai dar 920. Ok, Jana, mas qual das notas vai predominar? A sua nota final será a média aritmética das duas notas mais próximas. Neste caso, 880 e 920, esse aluno ficaria com 900, ok? Outro critério de discrepância é a diferença superior a 80 pontos em qualquer uma das 5 competências. Por exemplo, vamos fingir, por exemplo, que esse aluno lá na competência número 1 recebeu de um dos corretores 80 e do outro corretor ele recebeu 160, tá? Se vocês observarem, a diferença entre os dois corretores é de 80 pontos. Dessa forma, não é considerado discrepante, porque a diferença é de 80 pontos, não é superior. Portanto, esse aluno lá na competência número 1 ficaria com 120 pontos. A média aritmética dos dois corretores, isso não iria para um terceiro corretor, ok? Então, esse é um aspecto, é um elemento que dá muita dúvida aos alunos. Eu queria aproveitar, né? Este vídeo, na verdade, vai ser dividido em 2 vídeos, e a parte 2 deste vídeo será para tirar as dúvidas de vocês sobre o Enem 2022, sobre a cartilha do participante, sobre o processo de correção, sobre, eventualmente, as minhas apostas. Então, eu vou te pedir um favor. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua dúvida para a segunda parte deste vídeo. O que você quer saber da cartilha do participante? Tem alguma coisa que você leu e não entendeu? Usa a caixa de comentários para isso, tá? Próximo passo é eles te revelarem quais são os critérios para uma redação receber um 0. Óbvio, fuga total do tema, escrever menos de 7 linhas, mas eu destaquei aquilo que eu acho mais grave e que é relativamente comum de vocês darem uma vacilada e acabarem cometendo. Por exemplo, não se pode fazer qualquer forma de desenho na folha de redação. Nada de pôr estrelinha do lado do número, lá na margem esquerda, tá? Nada de pôr um coraçãozinho, nada de colocar números ou sinais gráficos em qualquer parte do texto ou da folha de redação. Nada de terminar sua redação e, em vez de colocar o ponto final lá na linha 30, pôr um coraçãozinho. Isso te leva ao 0. Outro cuidado que eu quero que você tome é: jovens, nada de assinatura, nome, inicial, apelido, rubrica, em qualquer lugar perto da assinatura do participante. Isso pode ser considerado uma tentativa de identificação, e sendo uma tentativa de identificação, é uma tentativa de fraude e vai zerar a sua redação. E aí eles põem lá um importante. Olha o que é importante. Não faça destaques no título ou marcas de finalização do texto que possam ser consideradas desenhos. Então, primeira coisa, vamos lembrar, na redação do Enem não é necessário colocar título.
o seu título não é considerado na hora da atribuição de nota. Mas se você for uma pessoa teimosa e quiser colocar título, nada de fazer uma marca gráfica para destacar o título. Como é que eu sei que aquilo é título, Jana? Você vai pôr centralizado na linha. Mas eu sugiro fortemente que vocês não coloquem título. Se você não vai receber ponto por isso, por que você vai desperdiçar aquela linha, desperdiçar a sua energia procurando um título? Ok? Outras partes que eu gostaria de destacar, fundamentando isso que eu acabei de falar, como o título da redação é avaliado. Olha, gente, o título é um elemento opcional na produção da sua redação. Portanto, eu aconselho os senhores fortemente a não fazer. Então, vou pôr aqui um não faça. Um título. Não gasta espaço com isso, ok? Beleza. E aí a gente tem alguns aspectos específicos, de públicos específicos. Vou pular porque eu quero ir direto para a seção em que se apresenta a matriz de referência para redação 2022, tá? São abordadas detalhadamente cada uma das competências. Por exemplo, aqui a competência 1, né? E dentro da competência 1, a gente tem, por exemplo, então deixa eu pôr até um laranjinha diferente. As questões acerca da convenção da escrita, deixa eu coisar aqui, ó. Convenções da escrita que tem a ver com ortografia, acentuação gráfica. Além disso, vai ser observado um uso adequado da estrutura sintática, ou seja, competência 1 é o que a gente grosseiramente chama de norma culta ou norma padrão, estrutura sintática. Além disso, eu vou avaliar também, né, além de norma culta e estrutura sintática, a gente vai avaliar também o nível de formalidade que você usou na sua linguagem, o vocabulário, se é adequado, entre outros, tá? Eu queria destacar um pedacinho aqui, que é este que está aqui. Ó, por se tratar de um texto dissertativo argumentativo que deve ser escrito na modalidade formal da língua portuguesa, espera-se, para que uma redação receba nota máxima na competência 1, que os períodos apresentem complexidade. Ou seja, o Enem tem exigido de vocês, e eu acho isso polêmico, mas assim, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, o Enem tem exigido de vocês um aspecto de complexidade sintática. E o que é a complexidade sintática, tá? Dentro de complexidade sintática, a gente encontra, por exemplo, ó, até fiz esse recadinho para vocês. A complexidade sintática é critério para tirar 200 na competência 1. São considerados elementos de complexidade sintática a inversão sintática, deixar a frase em uma ordem diferente da original, orações intercaladas e períodos compostos por subordinação. O que isso significa? Apenas alunos que usarem estruturas sintáticas mais complexas, que superem o feijão com arroz, a violência no trânsito é causada pela bebida, a bebida faz parte da cultura brasileira, os brasileiros não veem gravidade nesse hábito. Isso são frases simples, elas não estão erradas, mas elas denotam que aquele aluno só tem uma estrutura básica. Você precisa de uma complexidade sintática representada por inversões na ordem da frase, orações dentro umas das outras e períodos subordinados aos outros. Isso é importante que vocês guardem. Além disso, ao final, nesta página, na página 10, a gente encontra uma listinha dos desvios gramaticais mais comuns. Os desvios de convenção de escrita, os desvios, por exemplo, de gramática, de registro, de vocabulário, e em seguida a gente encontra o quadrinho de correção. No Enem 2022 são permitidos até 2 desvios de convenção da escrita
e até um desvio de falha sintática. Já o que é falha sintática? Quando você tem um excesso de termos, quando você tem uma falta de termos, quando você tem, por exemplo, um período que é tão longo que ele é um mero emendar de orações, ou um período excessivamente fragmentado. Isso é tudo problema de competência 1. Gente, aqui no canal nós temos vários vídeos explicando cada uma dessas falhas. Procura aqui no botão de pesquisa. Se você não achar e ainda tiver dúvida, deixa aqui para mim. Competência número 2 é a competência que diz que é necessário que você compreenda a proposta de redação, ou seja, que você fale do tema, que você use as várias áreas do conhecimento, o repertório sociocultural, que você produza um texto que pareça dissertativo, argumentativo. E aí eles vêm te explicando todos esses elementos. Uma coisa que eu acho interessante de vocês eventualmente fazerem é o aspecto de... Só um minutinho que eu vou clicar aqui, vamos ver se vai funcionar. Não deu certo, não, mas tudo bem. A gente tem aqui, por exemplo, deixa eu pôr para vocês, eu deixei o comentário já mais ou menos pronto, tá? Olha só esse comentário da prova. Em relação ao tema, preciso atender ao recorte temático definido para evitar tangenciá-lo, abordar parcialmente o tema ou, ainda pior, desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta. E isso, na minha opinião, afirma a importância, tá aqui em cima da minha cabeça, de uma análise temática bem feita. Análise temática identificando situação-problema, identificando os eixos temáticos, identificando, eventualmente, repertórios, focos e dicas dadas pelo tema, é o que eu faço aqui no canal e nos meus cursos desde o início. Então, a análise temática, a análise da frase temática é o caminho para você ter um bom desempenho no Enem 2022. Eles têm dado bastante destaque nisso. Quem sabe até isso tem sido cobrado dos corretores. Você entendeu? Essa piscadinha? Beleza, voltando. Além disso, é importante que você reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão, tá? E aí, nesse aspecto, é importante que você se inspire na coletânea, mas que não copie da coletânea. E aí eu deixei diquinha para vocês. É necessário ir além da coletânea, ó a dica aqui, e demonstrar, portanto, a autoria, ok? Seguindo adiante, eles vão te explicando como fazer um texto adequado. Uma das coisas que eu acho mais legais, eles põem a proposta do Enem do ano passado e, em seguida, eles fazem uma análise do Enem do ano passado, né? Eles mostram quais são as abordagens favorecidas pela coletânea. Olha que legal isso. Eles vão marcando o que cada texto traz de recado. Então, quando eu falo para vocês que uma leitura atenta da coletânea é importante, não é à toa. É porque a cartilha do participante fala disso e, eventualmente, né, talvez o manual do corretor. Mas isso é só uma hipótese, tá? Em seguida, eu gostaria de destacar para os senhores um importante que diz assim: importante, lembre-se que a sua redação deve ser compreendida até mesmo por um leitor que não tenha tido acesso à proposta de redação na qual ela foi baseada, tá? Gente, então, o que é importante aqui é um recadinho que eu deixei, que é: explicite a situação, problema, logo na introdução. Treine a habilidade de traduzir o tema, por exemplo, em uma frase problematizadora. E, especificamente, dentro dessa questão da coletânea, sempre sintetize os textos da coletânea, tá dando para vocês lerem aqui em cima da minha cabecinha? E a sua redação precisa fazer sentido
sem a coletânea e sem o comando. Então, se houver um dado na coletânea que você acha que contribui para a sua argumentação, o que você vai fazer? Reapresentar aqueles dados com as próprias palavras, fazer o que a gente chama de paráfrase, de uma maneira que alguém que não tenha lido a coletânea ainda compreenda, ok? Beleza, voltando mais um pouquinho, eu posso te perguntar do aspecto da competência número 2. Por que a competência 2 é importante para mim? Conforme previsto na matriz de referência de redação do Enem, o tangenciamento ao tema, ou seja, no ano passado, falar apenas de registro civil e invisibilidade social e, por exemplo, esquecer da questão da cidadania, ou seja, você passa por um pedaço do tema, mas não atinge todos os aspectos do tema, isso significaria que você perderia ponto nas competências 3 e 5 também. Então, é imprescindível que você fale de todas as partes que compõem aquele tema. É por isso que toda vez que eu comento uma proposta de redação aqui no canal, eu grifo as palavras-chave. As palavras-chave são as palavras que precisam ser abordadas ao longo do seu texto, ok? Para encerrar, temos aqui também uma explicação sobre o que é um texto dissertativo, argumentativo, e se eu tivesse que destacar a característica do texto dissertativo argumentativo que é dado mais mais importância dentro da cartilha do participante, é a necessidade de uma tese explícita no primeiro parágrafo, ok? Bom, esse vídeo já ficou ali com uns 23 minutos mais ou menos. Eu vou parar por aqui. Então, eu comentei já a estrutura geral da cartilha do participante, falei sobre competência 1, falei sobre competência 2. No nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre as competências 3, 4 e 5. E se vocês pedirem suficientemente neste vídeo, eu também corrijo com vocês algumas redações nota 1000. Deixa eu mostrar uma coisa que eu fiz. Vou fazer propaganda mesmo, gente, sinto muito. Vamos fazer aquele momentinho jabá. Olha isso aqui que eu fiz. Eu, por exemplo, destaquei para os meus alunos, e vocês são meus alunos, as coisas que valeria prestar atenção na hora de ler essas redações e, entre outros aspectos, eu usei um padrãozinho de cores para mostrar os truques usados por esses alunos e ainda destaquei no comentário feito pelo INEP as coisas que valeria mais a pena chamar a atenção. Então, você vai deixar um comentário aqui. Jana, grave a parte 2 e 3. Eu só lanço as partes 2 e 3 se vocês deixarem um comentário aqui embaixo. Sim, eu dei uma de gatinha misteriosa marqueteira. A gente se vê, talvez, nas partes 2 e 3. Até!